Você já sentiu medo de um lugar, mesmo sem nunca ter estado lá? Ou teve um arrepio inexplicável ao olhar para algo que, para todo mundo, parece apenas comum? A história de hoje começa com uma excursão escolar, um passeio inocente, e termina com a morte de uma adolescente em um poço antigo. Mas o mais assustador não é como ela morreu. É por quê? Porque às vezes a Terra guarda memórias, e quando ela resolve devolvê-las, ninguém está preparado. Era uma sexta-feira de outono. O sol brilhava com uma luz suave, e a brisa carregava o cheiro de folhas secas. Clara acordou cedo, como sempre fazia em dias de escola, mas aquela manhã tinha algo diferente. Uma sensação incômoda, como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda ignorava. Ela se vestiu devagar, escolheu uma blusa clara e prendeu o cabelo num coque improvisado. No espelho, notou as olheiras fundas. Dormira mal novamente. Sonhos confusos, imagens embaralhadas. E sempre, no fim, um choro vindo de algum lugar escuro. Enquanto tomava o café da manhã com a mãe, Clara perguntou sem muito pensar: "Você já ouviu falar de um lugar chamado Boa Esperança?" A mãe apenas respondeu com um não distraído, mexendo o açúcar no café. Mas Clara sentia que aquela pergunta não era gratuita. Na escola, Clara tentou se distrair, mas tudo parecia carregado. Os corredores pareciam mais longos, as vozes dos colegas mais distantes. E quando a professora anunciou a excursão à fazenda Boa Esperança, um silêncio inexplicável invadiu seus pensamentos. Uma lembrança sem forma apertou seu peito. No ônibus evitou conversas. Observava a paisagem mudar. Casas sendo substituídas por mato, ruas de asfalto por terra batida. A cada quilômetro, o desconforto crescia. Sentia como se estivesse sendo levada de volta, não para algo que conhecia com o corpo, mas com a alma. E então ela viu o portão de ferro forjado, as árvores retorcidas, e mais ao fundo, quase oculto pelo mato alto, o que parecia ser um círculo de pedras. Ela conhecia aquele lugar. Algo dentro dela pareceu girar. Não o estômago, não a mente, mas um ponto profundo, como se uma porta tivesse se entreaberto dentro da alma. Uma ânsia de choro tomou sua garganta, sem razão. Uma saudade súbita de algo que ela não conseguia nomear. Na noite anterior à excursão, Clara acordou 3 vezes com a mesma sensação. Alguém a observava do canto do quarto. A primeira vez, pensou ser apenas um sonho. Na segunda, jurava ter ouvido passos lentos pelo corredor. Na terceira, sentou-se na cama. E por alguns segundos teve a certeza de que uma silhueta estava parada perto da porta. Ela não contou a ninguém. Mas ao acordar, sentia o corpo mais pesado do que o normal. A garganta seca. A mente em neblina. Como se algo tivesse atravessado seus sonhos e deixado uma marca. Durante a visita guiada, Clara mal prestava atenção nas explicações. Os objetos antigos, o casarão preservado, os instrumentos agrícolas, nada prendia sua atenção como o campo nos fundos da fazenda. Ela se afastou do grupo. Os passos a levavam sozinhos, como se guiados por algo que não vinha da razão. A sensação era de estar dentro de um sonho lúcido. Ali no centro do mato estava o poço, semi-enterrado, cercado por um silêncio que parecia absorver os sons ao redor. O mundo ficou mais lento ali. Até o vento parecia parar para ouvir. Ela se ajoelhou, encostou as mãos nas pedras geladas, olhou para dentro. Nada além de escuridão, mas então ouviu. Primeiro fraco, depois mais claros soluços, vozes femininas chorando, pedindo ajuda. Um gemido arrastado, como se a dor tivesse ficado presa ali, por séculos. Clara caiu de joelhos. As imagens vinham em flashes, meninas trancadas, gritando. Uma figura de vestido branco observando do alto. Risos, frases cortantes, gritos abafados por pedras. Ela sentiu gosto de sangue na boca, mesmo sem ter se machucado. As mãos tremiam. A visão escureceu por alguns segundos. Era como se estivesse fundida ao chão, sendo puxada para uma lembrança que não queria ter. Ela tentou contar para a professora que não estava bem. Tentou dizer que precisava ir embora. Mas quando abriu a boca, nenhuma palavra saiu. Era como se a própria fazenda a prendesse pela garganta. O
guia falou sobre a história do local, sobre as construções antigas, os senhores de terra, mas não mencionou o poço. Clara achou estranho. Sentiu que havia algo sendo deliberadamente silenciado, e isso a fez caminhar até ele. Naquela noite, desenhou obsessivamente. Páginas com olhos apavorados, mãos estendidas para cima, a borda do poço. E em todas as imagens, a figura feminina, sempre com o mesmo rosto. O dela. Helenice viu os desenhos pela manhã. Não comentou nada, mas o rosto ficou pálido. Reconheceu o estilo, o traço. Era o mesmo da mãe dela e da avó. Todas desenhavam quando estavam ansiosas, mas nunca figuras assim, nunca o poço. Dias depois, a turma voltou à fazenda para gravar um trabalho audiovisual. Clara hesitou, pediu para não ir. Mas sua mãe insistiu. Disse que era só nervosismo, ansiedade escolar. Tentou fazer a filha rir, mas o sorriso de Clara não apareceu. Durante a visita, Clara novamente se isolou. Caminhava como em transe, como se já soubesse o caminho, como se já tivesse estado ali muitas vezes, mesmo nunca tendo pisado naquele lugar conscientemente. Naquela manhã, antes de sair de casa, Clara pegou um lenço branco da gaveta. Não sabia por quê, só sentiu que precisava levá-lo. Ao chegar perto do poço pela última vez, tirou o lenço do bolso e o amarrou em uma pedra na borda. Era quase um gesto instintivo, como quem oferece uma trégua ou um pedido de paz. Foi até o poço. Ninguém percebeu. Ela olhou para dentro e sussurrou. Eu voltei. E então, uma corrente de vento soprou contra ela. As árvores estavam imóveis, o ar mais denso. Tudo parecia suspenso. Foi quando tudo aconteceu. Um estalo, um grito, o som do corpo caindo. Professores correram, os bombeiros chegaram, mas era tarde. Clara estava morta. Na mão dela, uma flor que não existia mais naquela região. Ao lado de seu corpo, um papel rasgado, com uma única frase escrita à mão. Eu as vi, eu ouvi, eu fui. A notícia se espalhou, mas ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. No dia seguinte à tragédia, o poço foi lacrado por precaução. Um funcionário da fazenda, que estava há 40 anos no local, comentou em voz baixa para Helenice. É a segunda vez que o poço pede alguém. E se recusou a explicar mais. Helenice, a avó, mergulhou em uma busca por respostas. Vasculhou o quarto da neta, encontrou uma pulseira antiga com as iniciais CA, cartas e recortes sobre a fazenda, datas que não batiam com nada que Clara teria estudado. Levou tudo a um historiador local, que a apresentou ao nome. Clarinda Albuquerque. Filha do coronel Severino, Clarinda era uma jovem de presença forte e beleza imponente. Mas havia algo sombrio em seus olhos, segundo relatos da época. Aos 19 anos, acusou 3 jovens escravizadas de roubo e feitiçaria, e as jogou vivas no poço. Segundo documentos resgatados de arquivos antigos, Clarinda levou as meninas pessoalmente. Ignorou os pedidos de clemência, as lágrimas, os apelos. Disse, prometo que vocês vão aprender uma lição. Depois, eu tiro vocês daí. Sentou-se à borda. Ouviu os gritos. Gargalhou. Jogava pedrinhas dentro do poço enquanto dizia, talvez amanhã. E assim por dias. Um ritual cruel. Um espetáculo privado. Alguns empregados da casa relatam anonimamente que Clarinda parecia se divertir com o sofrimento. Levava frutas consigo, sentava-se sob uma sombrinha e assistia, como quem assiste uma peça de teatro. Até que o silêncio tomou o lugar dos gritos. Clarinda continuou vivendo na casa por meses. Mas algo mudou. Começou a ouvir vozes. Dizia ver sombras nos corredores. Sentia mãos geladas puxando seus pés à noite. Adoeceu. Febres, delírios. Pedia perdão sem saber a quem. Morreu sozinha, em sua cama, gritando por ajuda que nunca chegou. Seu diário foi recuperado décadas depois. E a última página, escrita em caligrafia trêmula, era idêntica à de Clara. Clarinda era conhecida por castigar os cativos com requintes de frieza. Mandava-os cavar buracos sem explicação, limpar pedras sob o sol do meio-dia ou repetir tarefas inúteis.
Alguns diziam que ela tinha prazer em ver o sofrimento. O poço não foi apenas cenário de um castigo, foi escolhido por ela. Havia algo naquele buraco que Clarinda considerava sagrado, um tipo de altar de punição. Uma das meninas jogadas lá dentro se chamava Yara. Era muda. Outra, Ruth, era filha de uma parteira da senzala. A terceira, Joana, tinha apenas 10 anos. Clarinda assistiu cada uma definhar e sorria. O mais perturbador veio depois. Um escrivão da vila registrou, em anotações pessoais encontradas décadas depois, que Clarinda teria dito em delírio: se elas choraram, é porque estavam vivas. Se estavam vivas, podiam aprender. Essa frase estava sublinhada 3 vezes. Helenice encontrou o diário de Clara escondido debaixo da cama. Nele, uma sequência de anotações desconexas, visões, datas do século XIX. Eu sinto que fui alguém que não merecia perdão. Às vezes acordo com o gosto de terra na boca. Tem algo dentro do poço que me chama ou me reconhece. Entre os textos, desenhos perturbadores, as 3 meninas, as mãos presas, o olhar da mulher que as condenava. Era Clara, mas com outro nome, outra época, e uma carta nunca entregue, intitulada As que vieram antes de mim. Não lembrava de vocês, mas senti cada passo que dei. O poço não é um castigo, é o espelho, e vocês são a memória viva da minha dívida. Havia ainda uma folha separada, dobrada com cuidado, como se guardasse um segredo muito íntimo. Nela, uma frase: se eu tiver que voltar, que seja para ouvir, para sentir, para nunca mais esquecer. Helenice levou o diário a um professor universitário que estudava memória genética e traumas ancestrais. Ele ficou em silêncio por minutos, analisando os escritos. Depois disse: há registros de experiências como essa, de pessoas que acessam memórias que não viveram com o corpo, mas que, de alguma forma, herdaram com a alma. Ele sugeriu que Clara pudesse ter sido, de fato, a reencarnação de Clarinda, não como punição, mas como uma oportunidade de enxergar a dor que causou sob a ótica de quem sofreu. Helenice saiu daquela conversa tremendo, mas pela primeira vez, sentia que as peças de um quebra-cabeça que ela nunca soube que estava montando, finalmente, encaixavam. Helenice voltou à fazenda, levou flores, sentou-se diante do poço selado, fechou os olhos, pediu perdão. Por Clara, por Clarinda, por aquelas que gritaram e não foram ouvidas. Um vento soprou entre as árvores. A grama ao redor se moveu lentamente, como se respirasse. E por um instante tudo parou. Silêncio absoluto. Não era um silêncio vazio. Era profundo, denso, sagrado. Talvez pela primeira vez em 140 anos, a terra tenha descansado. Mas nem todos os poços estão selados. Nem todas as vozes se calaram. E nem todas as culpas foram descobertas. Helenice deixou junto às flores um pequeno bilhete. Eu não sei se posso perdoar você, Clara, mas se isso for amor, então que ele alcance também as que não tiveram tempo de sentir. Ela se levantou, deu um último olhar ao poço e partiu. Ao longe, entre as árvores, jurou ter visto 3 figuras femininas de mãos dadas olhando para ela em silêncio. E pela primeira vez, não teve medo. Enquanto caminhava de volta ao carro, ouviu um som leve, como 3 risos curtos abafados dançando entre as árvores. Quando olhou para trás, o campo estava vazio. Mas a sensação não era de assombro, era de paz, como se alguém tivesse finalmente sido ouvida. Clara não queria lembrar. Clarinda nunca quis sentir, mas a terra cobrou, porque o tempo pode esconder, mas nunca esquece. E você? Tem coragem de olhar para dentro de si, bem fundo, e se perguntar: será que o que eu carrego é só meu? Ou ecoa de uma dor muito mais antiga? O poço está selado, mas nem toda a culpa se enterra com pedras. Algumas continuam gritando na escuridão. E só quem escuta de verdade entende o que elas querem dizer. Se você gostou dessa história, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também sente que algo ainda está inacabado e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.